Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou neste vídeo apresentar então mais um vídeo sobre cálculos estequiométricos na disciplina de Físico-Química A, mais concretamente no tema de Química, isto no 11º ano. Neste vídeo vou então abordar os cálculos estequiométricos numa equação, neste caso numa reação de combustão, mas trabalhando não com massas para massas, mas sim com massas para volumes de gases nas condições PTN. Também é um tipo de exercícios que costuma sair muito. Relacionar então massas com volumes, ou número de moles com volumes, mas de gases nestas condições PTN. E vocês terão que saber que nestas condições PTN, são as condições normal de pressão e temperatura, uma mole de qualquer gás, qualquer que seja o gás, qualquer mesmo que seja o gás, uma mole de gás é exatamente igual a 22,4 litros, o que é exatamente igual a 22,4 decímetros cúbicos. Nas condições PTN, vocês sabem sempre isto, uma mole corresponde a 22,4 decímetros cúbicos. Bem, a questão é a seguinte: a reação de combustão do metano escreve-se desta forma: metano mais oxigênio origina então dióxido de carbono mais vapor de água. Cuidado que esta equação não está certa. Eu, antes de começar a resolver, é sempre aquela coisa que já vos disse no outro vídeo, antes de começarem a aplicar os emparelhamentos estequiométricos, tem que acertar a equação, ok? Isso é sempre, claro que a equação pode já estar certa, mas isso vocês têm que olhar e verificar, a equação está certa, está acertada pela lei de Lavoisier, sim ou não? Se estiver, ok, sigam para a frente. Se não estiver, acertem-na. É sempre o primeiro passo. Bem, e depois perguntam-me qual é o volume de vapor de água, que volume de vapor de água será possível obter por reação de 16 toneladas de metano no meio rico em oxigênio. Quer dizer, nós temos aqui a resposta, isto é então numa ficha de um dos meus alunos. Tentei fazer para vocês, né? E depois comparem e depois também vejam o vídeo, dá sempre jeito para terem algumas dicas um pouco mais práticas. Bem, em primeiro lugar, vou então acertar a equação. Terei então assim aqui o metano, né? CH4, isto é então no estado gasoso, mais oxigênio também no estado gasoso. Isto é uma reação de combustão, quer dizer, onde tem aqui um gás mais oxigênio, o gás é o combustível, o oxigênio é o comburente, e neste tipo de reações isto dá sempre dióxido de carbono mais água, ou seja, dióxido de carbono, CO2, aqui no estado gasoso, mais então vapor de água, H2O, também no estado gasoso. Agora, o que eu tenho que fazer em primeiro lugar é acertar a equação antes de pensar em qualquer outra coisa. Relativamente aos átomos de carbono, aqui nos reagentes tem um átomo de carbono, nos produtos da reação também tem um, tudo bem. Relativamente aos átomos de hidrogênio, tenho 4 aqui no total dos produtos e tenho 2 aqui tenho 4 aqui nos reagentes e depois nos produtos da reação só tenho 2, precisava ter 4, ok, vou colocar aqui um 2. Assim, relativamente aos hidrogénios, a coisa está certa. Agora, os oxigénios, tenho aqui 2 oxigénios nos reagentes, relativamente aos produtos, tenho aqui 2 do dióxido de carbono, depois tenho este 2 vezes 1, ou seja, tenho 4 oxigénios nos produtos. Então, para igualar, basta colocar assim aqui um 2 e agora a coisa está certa. Um carbono, 4 hidrogénios e 4 oxigénios. Ok, está então a equação certa pela lei de Lavoisier. Depois de terem a equação, agora sim, pensem no problema. O que é que nós temos? É extremamente importante este acerto por causa das proporções estequiométricas nas quais os reagentes reagem e originam os produtos. Se vocês tiverem a equação errada, fica tudo mal, porque as proporções estão erradas, fica tudo mal daí em diante. Okay? É extremamente importante, é o passo mais importante, é este primeiro. Agora, que volume de vapor de água será possível obter? Então, quer dizer, eu quero determinar aqui este volume de vapor de água, quer dizer, este volume, vou então designar assim, como sendo um X, obviamente quero este volume em decímetros cúbicos. Por reação de 16 toneladas de metano, isto aqui é que é o metano, então eu tenho estas, quer dizer, tenho que passar isto para gramas, né? Tenho 16 toneladas de metano. Se tenho 16 toneladas de metano,
quer dizer que a massa de metano, que entra aqui na reação, 16 toneladas, tenho que passar para gramas. Reparem que uma tonelada são 1000 kg e 1 kg são 1000 gramas, quer dizer que eu vou ter 16 vezes 10 à sexta gramas. Tudo bem, tenho estas gramas e quero este volume. Como é que eu faço isto? Depois de terem a equação certa, que é a primeira coisinha que vocês devem fazer, agora vão fazer o emparelhamento através dos coeficientes estequiométricos. Aqui o metano tem 1, né? Então vou dizer que uma mol de metano origina, olhando para isto, 2 moles de água. Esta relação é a relação que vai mandar nos cálculos a seguir. Ok? Extremamente importante. Agora reparem, eu aqui estamos a falar de um volume e aqui temos gramas. Qual é que é a minha ideia, então, para fazer a regra 3 simples? Eu não posso relacionar aqui mol com gramas, nem posso relacionar diretamente na regra 3 simples mol com volumes. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar nesta mol que tenho uma mol de metano e vou passar esta mol de metano para gramas, de modo a que na regra 3 simples tenha aqui relativamente ao metano gramas com gramas. Terei que passar uma mol de metano para gramas. Como é que eu passo uma mol de metano para gramas? Tenho que fazer a massa molar do metano. É tão simples quanto isso. Para fazer a massa molar do metano, que é a massa que existe numa mol, precisarei então da massa atómica relativa dos átomos que compõem o metano. Então vou precisar da massa atómica relativa do carbono, que é exatamente igual a 12, e vou precisar ainda da massa atómica relativa do hidrogênio, que é exatamente igual a 1. O que quer dizer então que a massa molar do metano é exatamente igual a, se tenho um átomo de carbono, a 12, mais, se tenho 4 átomos de hidrogênio, 4 vezes 1, ou seja, a massa molar do metano é exatamente 16 gramas por mol. Okay? Então, numa mol de metano, eu tenho exatamente 16 gramas. E agora tudo bem, isto aqui já está bem, porque eu tenho gramas com gramas. Relativamente aqui ao vapor de água, eu quero obter um volume. Então não me vai dar assim muito jeito passar estas moles, né, para gramas, porque se eu quero aqui está em decímetros cúbicos, se eu quero um volume, eu também não posso entrar na regra 3 simples com gramas e com volumes, né? Tenho que ter as coisas da mesma substância, tem que ficar nas mesmas unidades. Então eu vou passar estas moles aqui deste gás do vapor de água não para gramas, mas sim para volume. Como é que eu faço isso? Eu sei que estou nas condições PTN. Então, estando nas condições PTN, uma mol tem exatamente 22,4 decímetros cúbicos. Isto para qualquer que seja o gás. O gás adapta-se sempre ao recipiente, né? Não tem um volume fixo. Sendo assim, quer dizer, se eu tenho aqui 2 mols, então relativamente ao volume, eu terei, se numa mol tenho 22,4, quer dizer, em duas terei 2 vezes o meu 22,4, isto em decímetros cúbicos. Agora que já tenho decímetros cúbicos com decímetros cúbicos e gramas com gramas, ok, faço a regra 3 simples. Agora tudo bem. Agora vou fazer a regra 3 simples exatamente aqui, com estes valores. Querendo determinar exatamente aqui este x, então este x é igual, basta 16 gramas, estão então para 44,8 decímetros cúbicos, assim como 16 vezes 10 levantado à sexta gramas, onde estar para x. Então este x, basta que peguem nesta massa, multipliquem, né, ali, e depois dividem por este. É mesmo uma regra 3 simples, o que quer dizer que este x, vou só escrever assim aqui. Este x será então o meu volume de vapor de água é exatamente igual, e então terei 16 vezes 10 à sexta, né, que são as toneladas de metano, vezes então o volume presente em 2 moles de vapor de água,
ou seja, 2 vezes 22,4, a dividir então por 16. A dividir exatamente aqui por 16. Quer dizer, estes 16 até podiam cortar, né? E quer dizer, isto nem precisam de máquina, porque 2 vezes 22,4 dá-me exatamente 42,8. Então eu terei assim 44, peço desculpa, não 42, mas sim 44,8 vezes 10 à sexta, quer dizer, colocando o resultado em notação científica, teremos então que x é igual a 4,48 vezes 10 à sétima. E isto será então o meu decímetros cúbicos de H2O, né, da água no estado gasoso. E esta será então a resposta para o problema, como podem verificar aqui nas soluções. A ideia mesmo deste caso é trabalhar aqui, no primeiro vídeo apenas trabalhei massas com massas, agora massas com volumes de gases nas condições PTN. A ideia é exatamente a mesma. Terão que, no princípio, acertar a equação química, extremamente importante. Depois, criar assim aqui o emparelhamento estequiométrico, as proporções estequiométricas, uma mole neste caso estaria para 2. Se querem aqui um volume, na regra 3 simples, têm que ter as mesmas unidades aqui debaixo da mesma substância. Posso relacionar massas com volumes, não há problema, mas desde que aqui no gás tenha volume com volume e aqui tenha massa com massa, não há problema nenhum. O que não posso ter aqui é decímetros cúbicos e aqui moles ou volumes ou massa, percebem? Agora, se estiver nas mesmas unidades, podem fazer a regra 3 simples sem qualquer problema. Ok? Fica então aqui a sugestão de resolução, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço, faremos em seguida mais alguns vídeos, agora sim tocando então no rendimento, no grau de pureza e nos reagentes em excesso e limitante. Fica desde já um grande abraço a todos vós, é sempre um prazer enorme ajudar. Tchauzinho.